Olá, o programa Médico da Família está de volta. Frutas, verduras e carne. Qual é a hora certa do seu bebê passar a consumir esses alimentos? No programa de hoje, nós estamos falando sobre complemento na alimentação dos bebês com a nutricionista Débora Soria. Débora, o que uma mãe e um pai devem fazer quando a criança começa a rejeitar um tipo de alimento? Então, ele deve dar um intervalo. Isso não quer dizer que essa criança não goste daquele determinado alimento, tá? Porque realmente são novos sabores, ela estranha. Mas o que nós podemos fazer? Se ofereceu a batata, ela não gostou, espera uns 2, 3 dias para oferecer de novo. Não força a criança naquele momento comer aquele alimento, né? Ofereça outros, tem uma variação, tem uma alimentação variada. Ofereça um prato, uma papinha variada, né? Somente aquele alimento realmente, se a criança não gostou da primeira vez e você continuar, assim que ela vai criar uma rejeição, né? Então, o certo é realmente dar um tempo, oferecer um dia, passa 2, 3 dias, aí você oferece de novo com outros tipos de alimento. Aí realmente a gente vai saber se aquele alimento ela gosta ou não. Débora, a gente falou no primeiro bloco sobre a introdução dos alimentos pastosos. E qual que é o tipo de alimento ideal para você começar a introduzir alimentos sólidos? A gente costuma assim fazer papa pastosa, aí a gente começa a colocar alguns alimentos sólidos juntos, como arroz, um feijão, pedacinho de carne, né? Porque aí a criança vai acostumando na mesma refeição ter um pouquinho mais de pastoso e um pouquinho mais de meia papa, que a gente costuma falar, né? Que eu costumo falar nos berçários. É quando essa criança tem junto numa mesma refeição a papinha pastosa e alguns alimentos sólidos misturados. E qual que é o cuidado que a mãe tem que ter quando começa a oferecer essa semipapa que você falou? Então, tem que tomar cuidado realmente assim, na quantidade, no tamanho desse alimento, para a criança não engasgar, né? É importante também o preparo, sempre está tudo muito cozido, não oferecer nada cru, no caso das verduras e legumes, né? Não oferecer nada cru, realmente assim, tudo cozinhado, tudo realmente assim, depois que já passou por um processo no fogo, na água, para não ter realmente nenhum problema de contaminação, nada. Ajuda a digestão também, imagino? Ajuda, com certeza, para o bebê. A primeira alimentação sólida pode provocar algum tipo de reação na criança? Alguma reação alérgica, alguma coisa assim? Não, é muito difícil, mas a gente tem que saber utilizar os alimentos, saber conhecer o nosso bebê, né? A gente vê muito a reação através das fezes, se está tendo cólicas ou não, né? Alguns alimentos a gente não costuma muito oferecer, como repolho, feijão, é legal realmente dar mais o grão do que só o caldo, porque é onde está mais os gases, ou feijão a gente costuma, ou deixa o feijão de molho um dia antes para diminuir a fermentação e diminuir o risco de dar gases nessa criança cólica. Então repolho, milho, são alguns alimentos que eu costumo deixar para uma etapa realmente mais para frente dessa alimentação. E Débora, existem alguns alimentos que não devem ser ofertados no primeiro ano de vida? Olha, assim, que são proibidos, não, mas eu não gosto, assim, de nada que seja muito, como eu já tinha falado, temperado, comida temperada, realmente, assim, oferecer alimentos in naturas, mas que sejam cozidos, mas não tem nenhum alimento, assim, peixe, realmente. frutos do mar? No caso dos frutos do mar, sim. Né? É importante realmente que essa criança, ela até 1 ano de idade não consuma frutos do mar. Frutos do mar. E gema de ovo, tem uma idade que deve ser introduzida, clara, gema? Tem uma coisa assim, né, diferente para introduzir? Sim, isso. Tudo isso a partir de 1 ano de idade que pode estar oferecendo ovo. Antes disso seria... Não, melhor evitar. Ovo, frutos do mar e temperos. Crianças que têm contato, que se alimentam de frutas mais cedo, elas acabam tendo, existe algum trabalho, ou pelo menos na tua prática, de que elas têm um hábito alimentar mais saudável depois que elas crescem? Com certeza, porque aí a criança já vai desde pequeno se acostumando com esse tipo de alimentação, né? Porque se ela passa, por exemplo, a metade do dia em casa e metade do dia na escolinha,
a mãe tem que estar oferecendo a mesma alimentação que está sendo oferecida na escolinha, né? Porque senão ela vai chegar nesse lugar de ambiente, ela não vai querer comer aquela refeição que está sendo produzida, né? Na escola, no berçário, onde ela estiver. Se aí dentro de casa a mãe só oferece bisnaguinha, produtos embutidos, batata frita, vai chegar na escolinha ou vice-versa, e ela não vai querer comer a fruta, vai recusar, porque realmente vai estar estimulando o paladar dela, vai ficar mais aguçado para esses tipos de alimentos, com mais sal, mais açúcar. Por isso que esses tipos de alimento, doces, refrigerantes, não devem ser assim jamais introduzidos nesse começo de vida, né, de introdução de alimentos. Débora, existem alguns estudos que dizem que crianças obesas têm probabilidade muito maior de se tornarem adultos obesos e todas as consequências dessa obesidade. O que você diria para uma mãe que está nos assistindo? O que ela deve cuidar para que seu filho não fique obeso ou tenha sobrepeso? Então, no caso assim de bebês, quando começar o desmame, quando for introduzir as papinhas, devagarzinho tirando a mamadeira. Assim que a criança começar a ficar somente na alimentação, depois de 1 ano, é importante que essa criança sempre esteja num ambiente que ela possa brincar bastante, né? Não oferecer alimentos gordurosos, fritura, refrigerante, doce nesses primeiros anos de vida, realmente evitar ao máximo, porque senão a criança vai se acostumar e vai criar até um tipo de vício para esse tipo de alimento, vai recusar os alimentos mais saudáveis e assim que ela crescer, colocar ela no esporte, né? Tirar ela de frente da televisão, de frente do computador, colocar um tempo para isso e no resto do dia realmente deixá-la mais livre para poder brincar. Perfeito. Débora, a questão de balas, chocolates, doces em geral, o que você acha desses tipos de alimentos? Olha, balas e doces, realmente assim, é puro açúcar. A gente costuma falar na nossa área que é uma caloria vazia. Não serve para nada, não tem nenhum benefício. Chocolate, dependendo do tipo, se ele for um amargo, ele ainda traz os seus benefícios. Mas tudo que é em excesso faz mal. Perfeito. Débora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, doutor, pelo convite. E se você tem críticas ou sugestões de temas, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com ou entre em contato pelos nossos telefones 3326-4434 ou 3044-7277. Se preferir, ligue no celular 9816-1648. E se você perdeu algum programa ou quer revê-lo, acesse o site www.programamedicodafamilia.com.br. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Amanhã eu espero você porque tem mais um programa Médico da Família. Um forte abraço e até lá!